Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro em meio a muitas situações importantes que estão se dando fora do nosso país e aqui dentro do Brasil também. Mas aqui dentro do nosso país, em especial, os fatos que estão se dando lá fora estão mostrando cada vez mais criaturas em total desespero aqui no nosso país. E agora esse desespero parece que contaminou também algumas figuras fora do nosso país, aqui nos arredores, especificamente na Argentina. Bom, essas criaturas todas da extrema-direita estavam apostando todas as suas fichas que Trump já estava eleito, né? E os ventos mudaram radicalmente. E agora a preocupação dessas criaturas também está se manifestando de diversas formas. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, trazer os últimos acontecimentos. Agora, nessa semana, que nós continuaremos a cobrar o senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que se manifeste em relação ao inquérito policial que a Polícia Federal concluiu, que mostra que nós tivemos aqui no nosso país uma orcrim de ladrões de joias. Bom, vou falar de tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Em primeiro lugar, sublinhando mais uma vez essa negociata que aconteceu aqui no Brasil, que ainda tem alguns aspectos sub júdice, né? Porque existe uma ação que está lá na mão do ministro Zanin, que ele vai ter que despachar, né? E a tendência, infelizmente, da Suprema Corte do nosso país é sempre respaldar todos os negócios que estão sendo feitos no nosso país nas últimas décadas que favorecem grupos privados. O que há por trás dessa história, dificilmente nós saberemos, né? Mas é uma tendência, é uma coisa assim muito curiosa, né? De ver esse comportamento da Suprema Corte do nosso país em qualquer que seja o governo, né? Mostrando que o Poder Judiciário tem uma vida própria, e uma vida própria sempre acoplada a interesses de grupos econômicos, né? Essa é uma tendência não só aqui no Brasil, isso acontece também nas Supremas Cortes de quase todos os países do mundo, né? Quando se tem ali algum conflito envolvendo um cidadão, um conjunto de cidadãos e um grande grupo econômico, o grande grupo econômico, ele sempre sai em vantagem. Ou quando há um interesse do Estado e um interesse do setor privado, o setor privado também sempre tem uma prevalência em decisões favoráveis a eles, né? E aqui no Brasil o que a gente viu foi isso aqui, ó. São Paulo perde 4 bi ao vender Sabesp sem competição e ação mais barata. Incrível é o UOL ter feito essa matéria com essa cobertura, né? Mostrando assim que eles tiveram uma percepção mais crítica desse processo todo que aconteceu no nosso país. Gente, qualquer lugar do mundo que se discuta, né, que se avalie, que foi feita uma licitação no Brasil para entregar uma das maiores empresas de saneamento do mundo e só apareceu uma empresa, gente, tem alguma coisa muito errada nessa história, né? E o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, por enquanto, não viram nada de errado. Bom, quem comemora são os grupos econômicos com seus porta-vozes, né? Ontem o Jornal Nacional, o William Bonner estava super feliz, né? O Jornal Nacional fez uma matéria super positiva, né? Enaltecendo a entrega, né? O assalto que foi feito contra o povo de São Paulo. Privatizou hoje a maior empresa de saneamento do Brasil, que atende 28 milhões de pessoas. A privatização da Sabesp foi concluída numa... Olha que imagem, né? Um telão no fundo, aguinhas, pessoas bem arrumadas, felizes, batendo palmas, todo mundo se abraçando, né? Cerimônia na B3 em São Paulo. O governo paulista tinha pouco mais da metade das ações da Sabesp. O restante já era negociado nas bolsas de valores no Brasil e em Nova York. Com a privatização, o Estado ficou com 18%. 17% foram comprados por investidores no mercado financeiro. Investidores do mercado financeiro. É para onde vai agora uma parcela da tarifa que o povo do estado de São Paulo vai pagar para sustentar essa ciranda, né? Esses negociantes, esses membros do sistema financeiro nacional e internacional. 15% pela Equatorial Participações e Investimentos. Outra empresa que não entende nada de saneamento, entrou agora no Amapá, ainda está aprendendo alguma coisa, né? Desde o fim de 2021,
as ações da Sabesp valorizaram mais de 140%. A Equatorial atua como concessionária de energia em 7 estados e desde dezembro de 2021 no setor de saneamento, depois de ter assumido os serviços de água e esgoto no Amapá. Então ela cuida de água e esgoto, no Amapá mas começou agora. E essa Equatorial também é uma empresa que é a junção de uma série de grupos de investimento também, grupos ligados a bancos, né? Bom, eu mostrei ontem para vocês que o PT entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental lá no Supremo, enfim, e o ministro Barroso deu 24 horas para a PGR se manifestar. A PGR disse que não tinha muito como se manifestar nessa história, então a coisa andou, né? Andou desfavoravelmente ao povo de São Paulo e reflexamente ao povo brasileiro. E aí o Tarcísio, todo queridinho, na Rede Globo, né? Um militar medíocre, que foi formado ali na mesma bacia que Bolsonaro, daí a gente conclui, né? E foi ministro de Bolsonaro, paraquedista em São Paulo, para defender interesses de quem? Da dona de casa, do cidadão? Não. O discurso é que sempre vai se beneficiar o povo, mas na prática quem sai com os bolsos cheios são sempre os grupos econômicos, né? Portanto, o senhor Tarcísio, que veio de baixo, né? Veio das Forças Armadas também na condição mais modesta, ele se converteu agora num grande feitor, num grande corretor de imóveis, com imóveis que não lhe pertencem, né? Agora, que tipo de benefício ele está tendo no meio dessa história é que a gente também tem dificuldades de saber, porque os grandes veículos de comunicação acobertam todas as manobras que favorecem sempre os grupos econômicos mais poderosos. E o Tarcísio ainda vem com essa, ó. Há espaço para avançar na privatização de estatais como a Petrobras e Banco do Brasil. Gente, é uma coisa vergonhosa. Esse discurso dele é um discurso já para se credenciar para uma eventual eleição ou candidatura em 2026, né? O mercado fala, opa, temos aí o nosso corretor de imóveis que liquidou com tudo que tinha em São Paulo, né? Favoreceu os grandes grupos econômicos, mas agora ele quer ir fundo, ele quer ir no Banco do Brasil, Petrobras, ele quer dilapidar tudo, né? Enfim. E aí o seguinte, né? Eleição nos Estados Unidos afetando aqui muitas mentes e corações, né? Mas está chegando na Argentina também. Olha só, mostrei para vocês, um tempo atrás, uma coisa até bastante curiosa, né? O Milei foi lá para o encontro conservador nos Estados Unidos e ele encontra com Trump. E o Milei está fazendo um estado selvagem, um estado ditatorial na Argentina, está aparelhando serviços de inteligência, forças armadas, polícia e está também aprovando leis extremamente rígidas para reprimir qualquer tipo de manifestação do povo argentino, além de um projeto de lei para reduzir a responsabilidade penal na Argentina para 13 anos. A partir de 13 anos, o jovem a criança, né? O adolescente que cometeu algum delito pode pegar até 20 anos de cadeia, né? Por esse projeto. E aí, quando a criatura se encontra com Trump, porque na ideia dessa gente é o seguinte, se um cara de extrema direita como Trump se eleger nos Estados Unidos, ele pode me dar suporte na Argentina para as maluquices todas que eu quero fazer aqui na Argentina, isso na cabeça do Milei. E o Bolsonaro pensando que numa eventual salvação do homem prateado, vir aqui para salvar o seu cupincha, né? Então, o encontro com pitadas bizarras foi esse aqui, o Milei vendo o Trump, ele emitiu uns grunhidos aqui, um negócio estranho, né? Vamos acompanhar aqui. President! Que coisa, né, gente? Aí no finalzinho, ainda termina, aí o Trump dizendo, né? Mandando um salve aqui para os argentinos, né? Vamos ver aqui como é que foi essa história. Make Argentina great again, Trump? Make Argentina great again. Viva la libertad, carajo! Então aí, feliz aí, o fundo aí, né, da musiquinha do Village People, né? Enfim. Só que as coisas estão virando, né? O Milei que está com muito problema na Argentina, está torrando o ouro lá, passando ouro escondido, gente. Um negócio escandaloso, né? Esse é um assalto, né? Como é que repatria agora esse ouro que Milei tirou do Banco Central da Argentina e mandou para bancos no Reino Unido, na Inglaterra, né? Matérias em alguns jornais estão falando sobre isso aí. A Argentina está no colapso total. E ele brigando com todo mundo. E aí tem uma situação agora muito curiosa que ele vai ter que enfrentar, né?
A reação de Milei aos cantos racistas da seleção argentina contra jogadores da França. Ninguém vai dizer o que a campeã do mundo pode fazer. Ou seja, tanto o Milei quanto a sua vice respaldaram os cânticos racistas da seleção argentina, que foi flagrada, né, e foi colocada nas redes, essa canção aqui, né? Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr. Se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte francês, diz a canção. Bom, a questão é o seguinte, senhor Milei, o senhor disse que beleza, os argentinos falarem isso, a seleção argentina fazer esse tipo de canto racista. Eu quero saber o seguinte, se isso está valendo aqui a partir de uma nova configuração na presidência dos Estados Unidos. A senhora Kamala Harris, que está aqui com alguns correligionários, o senhor certamente nota, né? Deve estar notando isso já, por isso o desespero está batendo em vocês aí na Argentina. Será que ela, se fizer uma pergunta, senhor Milei, está valendo aquele canto racista? O senhor está respaldando mesmo aquele canto racista? O senhor acha que os racistas argentinos, eles não devem pedir nenhum tipo de desculpas e fazer algum tipo de reparo? Então, meu amigo e minha amiga, esse mundo dá muita volta, né? E o desespero não para, porque a direita, que estava dizendo que havia aqui deputado aqui no Brasil para pressionar Alexandre de Moraes, ia no Senado, e que o Alexandre de Moraes ia ter bens confiscados fora do nosso país, essa maluquice toda, né? E que Elon Musk, né? Mais tarde eu vou falar de Elon Musk aí, que tem coisas inacreditáveis acontecendo aí, direita e Elon Musk. Bom, mas só para fechar o nosso papo aqui, essa gente mente muito, né? É uma gente muito descarada, muito sem vergonha, né? E, enfim, consegue enganar muitas criaturas da direita. Bom, mas a PGR está com esse prazo aí que a gente vai cobrar. Até sexta-feira aqui, vamos todos os dias aqui lembrar o senhor Paulo Gonet como é que ficou essa história. Eu entrei aqui no site do Ministério Público Federal, não tinha nenhuma notícia sobre o despacho do senhor Paulo Gonet. Mas estamos acompanhando aqui, vamos lembrá-lo, né? Se o nosso programa aqui chegar até PGR, né? Que nós estamos atentos ao que está acontecendo. Nós não estamos dispostos aqui a perdoar o genocida, o ladrão de joias, não. Nós queremos que o Ministério Público Federal denuncie, que ele seja julgado, seja condenado e vá para a Papuda ou para outra instituição prisional congênere, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto, tá bom? Um grande abraço, tchau!